Capítulo 318 Uma vida escolar não tão pacífica. Rikudo alcançou um vasto poder. Ele deveria ser a única pessoa no topo do mundo, com a diferença entre ele e qualquer outra sendo como a diferença entre o céu e a terra. Conteúdo patrocinado. Mas ele foi derrotado pelos mortos-vivos, sua entidade dividida, e por Amemiya Hiroto. Não só isso, mas ele até sofreu danos nas mãos de Amemiya Hiroshi, uma mera criança que nem sequer era um indivíduo reencarnado. Mais de 10 anos de intrigas, todos os seus esforços e perseverança, todos os estudos, tudo em vão. Apesar de ter sido encurralado, ele acreditou que havia alcançado suas ambições e apenas para chegar a esse ponto. Era tão absurdo, como algo saído de um pesadelo. Como ele deveria notar os mortos-vivos? Como ele deveria ter evitado sua interferência antecipadamente ou derrotá-lo na batalha? E por que ele foi incapaz de comandar espíritos como os mortos-vivos e Amemiya Mei? Não importa o quanto ele pensasse sobre isso, não importa quantas simulações ele fizesse em sua cabeça, ele não chegava a nenhuma conclusão que pudesse aceitar como correta. Dentro dessas simulações, ele gritou enquanto era morto repetidas vezes. Por quê? Por que a lâmina de luz empunhada por Amemiya Hiroto o derrubou. As garras e tentáculos de Banda o empalaram. O raio negro disparado por Hiroshi destruiu seu crânio. Isso não era realidade, então não havia dor, mas cada vez que ele era morto nessas simulações mentais, ele sentia uma sensação insuportável de humilhação e desespero corroendo. Por que estou fazendo isto? Rikudo perguntou a si mesmo. Não quero pensar nisso. Mas, não posso deixar de pensar nisso. Por que ele falhou? Como ele poderia ter vencido? Ele estava completamente incapaz de se mover, como se estivesse preso por alguma coisa. Mas como estava perfeitamente consciente, não conseguia deixar de pensar nessas coisas. Por que não estou morto? Será que, porque me tornei um deus, não posso nem morrer? Não sei muito sobre outros deuses, mas você está definitivamente morto, disse uma voz. Um rosto familiar tornou-se visível por um momento, e então a consciência de Rikudo Ijiri despertou dentro de si. Rikudo não voltou à vida, nem voltou para Oride. Este lugar é. Poderia ser o lugar daquela época? Rikudo exclamou, olhando em volta. Seu entorno lembrou do espaço em que ele se encontrou após sua morte na Terra, antes de reencarnar na origem. Sim, é um pouco diferente de como era naquela época, mas você está certo. Você. Rikudo teve vontade de gritar ao ver Ara e os outros espíritos familiares, mas rapidamente assumiu uma aparência composta. Mashida, Shimada e Indou, hein? E pensar que vocês seriam os únicos a me receber. Mas suas aparências são. Ele não conseguiu esconder sua confusão ao ver esses indivíduos reencarnados, que deveriam estar mortos, aqui com asas brancas nas costas. Ara e os outros suspiraram exasperados. Chega de ato. Já sabemos o que você realmente é, disse Ara. Você tentando agir com calma quando está nessa forma me dá arrepios, e disse Izumi. Você é incrível de se olhar. Você sabe, disse Kouya, tirando um espelho de algum lugar e segurando-o na frente de Rikudo. Este formulário é. Rikudo murmurou. Ele olhou para seu próprio reflexo, completamente sem pelos e com 3 metros de altura, pele pálida e um corpo musculoso como uma estátua bem proporcionada que não se parecia em nada com o de um humano. Percebendo que ele tinha a forma de War-Javalon em vez do humano conhecido como Rikudo Ijiri, ele entendeu a natureza do estado em que se encontrava. Entendo. Então, eu morri, afinal. E desde que você morreu primeiro, você ficou sentado aqui observando o que estava acontecendo. O que são essas asas? Vocês se tornaram servos desse Deus? Rikudo perguntou. É muito útil que você entenda rápido, mas sua falta de vergonha é bastante desagradável, disse Izumi. Bem, não que eu esperasse que você se desculpasse sinceramente pelo que fez quando estava vivo.
Você esteve me observando o tempo todo, não foi? É tarde demais para fazer as pazes. Na verdade, eu gostaria de cobrar uma taxa pelo show, Rikudo disse com um sorriso malicioso. Tendo lembrado que ele havia se tornado Bash Avalon, a mente de Rikudo recuperou a compostura. Ele não ficou abalado, apesar de saber que seus ex-companheiros estavam cientes de sua verdadeira natureza e que ele havia provocado a morte deles. Sim, estivemos observando. Vimos você ser jogado contra uma parede por Hiroshi. Vimos você arrancar seus próprios membros para escapar de Banda. Vimos você sendo morto por Amemiya. Vimos tudo isso, disse Ara. Parar. Não me faça lembrar disso. Rikudo gritou. Sua mente ainda estava profundamente ferida pelas lembranças de sua derrota e de sua morte. Seu antigo eu poderia ter desviado a provocação barata de Aran com uma expressão fria. Mas seu belo rosto estava agora contorcido de humilhação, raiva e medo. Por que você veio aqui? Para me condenar pelos meus crimes. Rir do traidor antes que ele seja mandado para o inferno? Rikudo gritou. Kouya sinalizou para Ara recuar. Não, nenhuma dessas é a razão de estarmos aqui, disse ele. Estávamos verificando seu estado atual. Verificar se há alguma deficiência na sua memória, se há algum problema com a sua consciência, se você ficou incapaz de agir porque a sua mente entrou em colapso. Pelo que vimos, parece que você sofreu algum trauma, mas sem grandes problemas. Infelizmente. O que? Rikudo murmurou. Por que você se esforçaria para... E mais uma coisa, e um aviso, acrescentou Kouya. Você provavelmente será convidado a lutar contra Vandaliel novamente e o morto-vivo. Mas você deveria recusar. Os sacrifícios de seus dois companheiros permitiram que você evitasse ser destruído, infelizmente para nós, então você deveria se cuidar melhor. Você não deveria correr mais riscos, disse Izumi. Kouya e Izumi recuaram para se juntar a Aran, colocando alguma distância entre eles e Rikudo. Rikudo tentou dar um passo em direção a eles, perguntar sobre o que estavam falando, mas não conseguiu. Conteúdo patrocinado. Parece que a avaliação está completa, disse uma voz. O chão em que Rikudo estava começou a se mover. 5 torres. Não, dedos curvados para dentro para cercar Rikudo. Isso é, entendo. Estou na sua mão, disse Rikudo, percebendo que o que ele presumiu ser o chão era na verdade a palma de Rodcourt. Já faz um tempo, Deus, disse ele, olhando para Rodcourt com um olhar desafiador. Isso é um show que você está fazendo para me mostrar meu lugar porque eu declarei que me tornei um Deus. Você quer me dizer que estive dançando na palma da sua mão o tempo todo, certo? Mas a verdade é que a alma de Rikudo estava fechada dentro dele, presa dentro da mão de Rikudo. Rodcourt simplesmente recuperou a consciência e abriu a mão, deixou a alma de Moria de lado e ordenou que Ara e os outros acordassem Rikudo e avaliassem seu estado atual. A razão pela qual Rikudo não conseguiu se mover antes foi porque Rodcourt havia perdido a consciência enquanto segurava sua alma. Interprete como quiser. Mas seus atos me causaram muitos problemas e danos, e é verdade que estou muito zangado, disse Rodcourt, decidindo expressar sua animosidade por Rikudo enquanto omitia a verdade embaraçosa. Se Rikudo não tivesse feito nada em Orid, se ele nunca tivesse pesquisado o atributo morte e traído os Bravers, se ele tivesse apenas vivido uma vida honesta como um dos membros de alto escalão da organização, Vandaliel e seus aliados teriam sido significativamente mais fracos do que eram agora. Talvez a 8ª orientação sempre estivesse destinada a se tornar legião, mas talvez Murakami Junpei e os outros não tivessem morrido e tivessem suas almas devoradas por Vandaliel. Tsuchiya Kanako e os outros não teriam reencarnado em Lambda e se juntado ao lado de Vandaliel. Amemiya Hiroto e os outros não teriam encontrado Vandaliel novamente e se reconciliado com ele. Era nisso que Rodcourt acreditava, e deixando de lado o fato de que foi ele quem ordenou que Kaido Kanata e Murakami Junpei eliminassem Vandaliel. Então,
O que você planeja fazer comigo? Rikudo zombou. Você vai me mandar para o inferno pelo pecado de tentar destruir a humanidade ou vai me aprisionar em algum lugar? Não, não me importa o que aconteça com a humanidade daquele mundo, respondeu Rodcourt. Se suas almas fossem destruídas, então seria preocupante, mas simplesmente matar todos eles como você tentou fazer não seria um problema. O que você quer dizer? Rikudo nunca foi do tipo religioso na Terra, mas quando reencarnou, viu Rodcourt com seus próprios olhos. Assim, ele não duvidava da existência de deuses e vinculou Rodcourt à ideia geral de o Deus o aceita pelo mundo. Foi por isso que ele acreditou que Rodcourt pretendia puni-lo. E, no entanto, Rodcourt estava dizendo que não o responsabilizaria pela tentativa de cometer assassinato em massa em escala global e destruir a humanidade. Rikudo ficou perplexo com isso. Você não é Deus? Ele perguntou desconfiado. Eu sou um Deus. Mas não há razão para eu proteger a humanidade, não é? Disse Rodcourt. Mesmo assim, essa conversa não está levando a lugar nenhum. Suponho que não tenho escolha. De repente, informações relacionadas a Lambda e Vandaliel inundaram a mente de Rikudo. Rikudo ficou perplexo com essa sensação desconhecida e Rodcourt sentiu um pouco de satisfação ao vê-lo se contorcer. Entendo. Tornar-se Baj Avalon não foi um problema para você, mas o sistema que usei para me reencarnar como Baj Avalon foi. Quem poderia imaginar? Rikudo murmurou, colocando a mão na testa, sua cabeça girando ao perceber que havia incorrido no desagrado de Rodcourt de uma forma que ele nunca teria imaginado. Mas o mais importante, você pretendia que reencarnássemos em outro mundo após nossas mortes? Qual diabos é o significado disso? Se eu soubesse, então teria escolhido outro caminho. Não, suponho que isso teria sido impossível se os outros indivíduos reencarnados também soubessem. Se Rikudo soubesse que viveria uma terceira vida em Lambda, provavelmente nunca teria ficado obcecado em pesquisar a magia do atributo morte. Talvez ele tivesse planejado cometer suicídio após adquirir conhecimentos e habilidades em origem para reencarnar em Lambda antes dos outros para que pudesse se tornar um deus lá. Claro, como Rikudo notou no meio da frase, era provável que muitos dos outros indivíduos reencarnados tivessem feito o mesmo, então reencarnar em Lambda antes dos outros teria sido impossível. Os indivíduos reencarnados com problemas mentais, como Minuma Itomi e Joseph Smith, provavelmente teriam cometido suicídio. Eu temia que se você soubesse de antemão que viveria uma terceira vida, não viveria sua segunda vida da melhor maneira possível, disse Rodcourt. Eu enviei mensagens divinas para vocês seus subordinados para que vocês soubessem, começando há cerca de 1 ano. Eles não chegaram até você? Não sei quais condições precisam ser atendidas para que essas mensagens divinas cheguem até nós, mas tenho uma boa ideia do motivo pelo qual não chegaram, disse Rikudo. No processo de trair seus companheiros para realizar pesquisas sobre o atributo morte, ele subconscientemente começou a temer a Deus. Rodcourt. Sem saber a verdade sobre que tipo de Deus era Rodcourt, ele acreditava que Rodcourt correspondia à visão geral de Deus da sociedade. Assim, ele presumiu que Deus acharia desagradável quando ele realizasse experimentos humanos e traísse seus companheiros. Por essa razão, ele desligou sua mente de Deus e pretendia tornar-se ele mesmo um Deus. Mas se você vai me dizer para lutar contra os mortos-vivos, Vandaliel, então é simples. Devolva-me a origem novamente. Farei um plano que leve em conta a existência dele e com certeza vou derrotá-lo desta vez. Rikudo disse. Isso é inútil, disse Rodcourt. Não há a menor chance de você ter sucesso e certamente terá sua alma devorada e destruída. Oh, o quê? Rikudo ficou surpreso ao saber que não tinha esperança de vencer. Devido ao incidente que você causou, uma parte de Vandaliel tornou-se parte do Deus da origem. Se você voltar para lá, não importa quão inteligente seja o plano que você invente e execute, Vandaliel saberá disso e irá esmagá-lo, disse Rodcourt.
Como uma parte de Vandaliel se tornou parte do Deus da origem, ele podia ver as memórias de cada pessoa que orava para ele ou o temia. Ele poderia até enviar mensagens divinas e conceder suas proteções divinas àqueles que o adoravam. E o mais importante, Harcourt acreditava que o próprio Vandaliel poderia descer sobre Oride mais uma vez. A garota chamada Amemia May, a quem ele havia vinculado uma entidade dividida de si mesmo que foi criada a partir de sua própria alma, mudou-se para Lambda, então talvez fosse impossível para Vandaliel retornar à origem. Mas ele agora fazia parte do Deus da origem, então não seria estranho pensar que ele poderia se mover entre os dois mundos com ainda mais liberdade do que antes. A Harcourt não tinha intenção de testar qual dessas duas possibilidades era a correta. Mas então, por que você está planejando me dar outra chance? Rikudo perguntou. Mesmo que eu esteja reencarnado neste Lambda, não tenho nenhuma esperança de vencer, não é? Rikudo Ijiri não conseguiu derrotar Vandaliel e seus aliados em Origin. Se alguém perguntasse se ele poderia derrotar Vandaliel e seus aliados em Lambda, a resposta naturalmente seria que ele não poderia, e não como estava agora. Amemia Hiroto e os outros Bravers não estavam em Lambda, mas o corpo principal de Vandaliel estava, e ele tinha seus próprios aliados. Além disso, sem a autoridade que Rikudo tinha em origem, ele nunca teria sido capaz de reunir subordinados para realizar tarefas para ele, nem teria sido capaz de tirar vantagem de organizações e nações como a República Chinesa e a Federação Nórdica. Conteúdo patrocinado. Na verdade, havia muitos inimigos poderosos em Lambda, mesmo que Vandaliel e seus aliados fossem excluídos. Se ele tentasse realizar um assassinato em massa para aumentar seu próprio poder depois de reencarnar em Lambda, como fez em Origin, ele precisaria de várias vezes mais tempo. Origin tinha uma população total de vários bilhões, enquanto Lambda tinha uma população total de menos de 100 milhões. Esse número era superior a 100 milhões se incluíssemos as raças de vida, mas ainda era muito menor que a população de origem. E enquanto ele dedicava tempo para fazer isso, heróis se reuniam para eliminar Rikudo. Se ele reencarnasse no Império Amid, ele enfrentaria inimigos de elite, como as 15 espadas destruidoras do mal, bem como aventureiros de classe A e classe B. Era até possível que a Tempestade da Tirania, liderada por Schneider, se unisse para impedir o massacre indiscriminado de Rikudo. E no reino de Orbaume, estavam Vandaliel e seus aliados, é claro, e Randolph, o verdadeiro. Havia as lâminas de 5 cores, lideradas por raios. E em ambas as nações, havia heróis em potencial sendo nutridos pelos deuses que serviam Alda, o deus da lei e do destino. Todos esses inimigos uniriam forças para derrotar Rikudo. Se ele atacasse diretamente o Império Demoníaco de Vidal, apenas o desespero o aguardaria. O gigante do Sol Talos e o ex-reimagem Godwin viriam da Cordilheira da Fronteira. A gigante lunar Deiana, a rainha da montanha, Deus Dragão Ancião Tiamat e Baconava viriam do continente demônio. As divindades guardiãs viriam de Gartlan. Eles, e inúmeros outros inimigos que possuíam poder igual ao dos deuses, se reuniriam para derrotar Rikudo. Ao se tornar Pash Avalon, Rikudo Ijiri realmente se tornou um deus. Se alguém expressasse sua força com um rank, ele seria equivalente ao rank 13. Mas também se poderia dizer que ele era apenas o rank 13 e equivalente a Fidir, o deus dragão dos 5 pecados. Não, menos ainda que isso, dado as diferenças de experiência e força física. A onda de choque de morte que Rikudo desencadeou em Origin poderia ser sobrevivida por aventureiros em Lambda de classe C ou superior. Aventureiros de classe A ou superior com bastante vitalidade podem sentir apenas um leve golpe. Se Lambda fosse um mundo que pudesse ser conquistado por qualquer ser do rank 13, os remanescentes do exército do Rei Demônio e os vampiros de raça pura o teriam conquistado há muito tempo. O máximo que Rikudo poderia fazer seria destruir uma única nação antes de ser morto. Vandaliel derrotou Rikudo usando métodos limitados em Origin porque ele só tinha uma entidade dividida com muito menos mana do que seu corpo principal e sua alma que não tinha forma física. E a maior razão foi que ele queria evitar o massacre indiscriminado da humanidade por Rikudo.
O rosto de Rikudo estava contorcido de humilhação, mas mesmo depois de explicar tudo isso, Rodcourt ainda tinha mais a dizer. Além disso, não consigo reencarnar você como humano, disse Rodcourt. Oh, o quê? Eu sou um Deus que governa a reencarnação dos seres vivos, incluindo os humanos. Embora você tenha caído, você se tornou um Deus, e não posso reencarná-lo com seus poderes, memórias e personalidade de sua vida anterior. O escopo da sua alma é diferente. Um indivíduo reencarnado ascendendo à divindade na origem era uma situação que Rodcourt não havia previsto. Assim, havia agora um grande problema em reencarnar Rikudo em Lambda. Se ele tentasse reencarná-lo em Lambda, o corpo em que ele reencarnou e o corpo da mãe que o carregava não seriam capazes de contê-lo ou ambos provavelmente morreriam antes de ele nascer. Mas também era impossível para Rodcourt criar diretamente um corpo para ele reencarnar, como fez com Asaji e Kanako. Para reencarnar Rikudo, ele precisaria de um corpo equivalente ao de um semideus, e Rodcourt não era capaz de criar o corpo de um semideus. Se ele realmente se esforçasse, provavelmente seria capaz de criar um corpo no qual Rikudo pudesse reencarnar, mas provavelmente seria extremamente distorcido e frágil. E mesmo que Rodcourt chegasse a esse ponto, não estava claro se Rikudo se beneficiaria das bênçãos do sistema de status do Lambda. Como Ari e os outros haviam discutido anteriormente, não havia como dizer como os deuses do status tratariam uma pessoa reencarnada de outro mundo que já havia se tornado um deus naquele mundo. No entanto, Rodcourt acreditava que era improvável que os deuses do status considerassem Rikudo como humano, visto que não era sequer possível para ele reencarnar em um corpo humano. Sendo esse o caso, era questionável como eles ainda consideravam Vandaliel era humano, mas não havia lugar para Rodcourt direcionar suas perguntas e objeções, então não havia nada a ser feito a respeito. Então, o que você está me dizendo para fazer? Rikudo perguntou. Fique aqui e seja um de seus servos como Ari e os outros. Bem, considerei isso uma opção, disse Rodcourt. Ele havia considerado fazer com que os outros subordinados de Moria e Rikudo reencarnassem em Lambda, e então fazer com que Rikudo os apoiasse como um espírito familiar. Isso permitiria que Rikudo, que havia se tornado um deus, fizesse pleno uso de seu poder através de Moria e dos outros, que se beneficiariam e melhorariam com as bênçãos do sistema de status. No entanto, decidi que enfrentar Vandaliel usando esse método é muito perigoso, disse Rodcourt. Era possível que Vandaliel atacasse Rikudo diretamente antes de o familiar Spirit Descent ser usado com sucesso. Este plano poderia funcionar se um item mágico pudesse ser criado para armazenar a alma de Rikudo no mundo mortal, mas era possível que isso fosse difícil, pois havia uma chance de que a alma de Rikudo, um antigo deus, fosse diferente daquela de um espírito familiar ou espírito heróico. E era difícil imaginar que Moria e os outros pudessem melhorar o suficiente para diminuir a diferença de força entre eles e as forças de Vandaliel. Mas isso não significa que não haja nenhuma maneira de você reencarnar em Lambda e derrotar Vandaliel, continuou Rodcourt. É uma medida desesperada e não é isenta de riscos, mas oferece uma chance de derrotar Vandaliel. Dada a possibilidade de que nenhum outro indivíduo reencarnado lutasse por ele, Rodcourt se deparou com circunstâncias que o forçaram a usar Rikudo e Jiri, por mais difícil que fosse fazê-lo. O trunfo de Alda era Heinz, que despertou Belvood. Mas mesmo que pudesse derrotar Vandaliel, era improvável que ele exterminasse todos os cidadãos do Império Demônio de Vidal. No passado, Belvood teria matado todos eles, até a última mulher grávida e a última criança, como se fossem bactérias sendo esterilizadas. Mas não parecia que Rodcourt pudesse contar com ele para fazer isso agora. Foi por isso que ele precisava de Rikudo e Jiri. Ele faria o que Rodcourt desejasse. Claro, ele precisaria tomar medidas de segurança e amaldiçoando-o para que não pudesse destruir almas. Isso é verdade? Existe uma maneira de eu derrotá-lo? Uma maneira de eu superá-lo? Então, e eu farei isso, disse Rikudo. As circunstâncias de Rodcourt não tiveram consequências para ele. Ele simplesmente não suportava deixar as coisas terminarem com sua derrota para Vandaliel.
Na Terra, ele considerava a Mami Hiroto mais insignificante que o ar, como uma peça viva do cenário. Em Origin, ele o desprezou como o perdedor que morreu primeiro. Ele simplesmente não conseguia aceitar que seus planos cuidadosamente elaborados tivessem sido arruinados e que ele tivesse sido derrotado por uma pessoa tão patética. E o que Rikudo mais se recusou a aceitar foi que a Mamiya havia se tornado especial, e não ele, aquele que deveria ser superior. Como humano, ele possuía perseverança e capacidade de manter uma aparência composta, mas perdeu isso quando se tornou um deus. E as advertências de seus antigos companheiros foram completamente esquecidas por ele. A grande notícia de que Vandaleusa Carta havia se tornado um dos seguidores de Elizabeth se espalhou pela escola com tanta violência que abafou a notícia de um colapso total nas negociações entre Alex e Elizabeth. Eu não esperaria nada menos de você, Elizabeth-sama, um aluno exclamou. Quando você o convidou para se juntar a você? Ou foi ele quem se aproximou de você? Perguntou o outro. Vou deixar os detalhes mais sutis para sua imaginação. Bem, tudo o que direi é que é natural para alguém como eu, disse ela com orgulho, ainda sentada em sua cadeira enquanto respondia aos alunos que estavam reunidos ao seu redor. Os alunos fizeram barulhos de admiração. Conteúdo patrocinado. Mas, na verdade, Elizabeth estava à beira de um ataque de pânico. Por que ele se tornou um dos meus seguidores? Entendo que ele já estava na sala de aula quando começamos a conversar, mas por que ele acha que isso faz dele um dos meus companheiros? O que ele quer? Por quê? Apenas por quê? Sua atendente, Maelia, foi a única que percebeu o quanto ela estava abalada e preocupada com ela. Enquanto isso, Alex estava em outra sala de aula, sentado em sua cadeira, tentando desesperadamente manter a calma, e ele tinha acabado de ver o status de Palvina, a pessoa que ele esperava que se tornasse seu mais novo membro do partido. Eu mal conseguia ler alguma coisa. Letras e números em seu status foram censurados, tornando impossível entendê-los. Os olhos demoníacos da grande avaliação tinham uma falha, de quanto maior a diferença de habilidade entre o usuário e o alvo, menos o status do alvo poderia ser lido. Assim, quando Alex era jovem, ele não conseguia ler os status dos adultos da aldeia e dos aventureiros que a visitavam. Mas agora que suas habilidades eram equivalentes às de um aventureiro classe C, isso não acontecia com muita frequência. As exceções foram alguns dos professores, como Meurilidy Dandolip Randolph, e alguns dos aventureiros de alto escalão que ele encontrou na Guilda dos Aventureiros. Mas esse fenômeno ocorreu quando ele tentou analisar o status de Palvina. Então isso significa que ela é pelo menos tão poderosa quanto um aventureiro classe A. Isso não é possível. Mas se eu não consigo ler o status dela, não há outra explicação. E por que ela tem tantas skills? Não consigo lê-los, então não sei quais são as habilidades ou qual é o nível. Mas um menor de idade com tantos é totalmente anormal. E ela definitivamente tem múltiplas habilidades únicas. Alex enxugou o suor frio da testa. Palvina era esmagadoramente mais poderosa que ele e a tal ponto que ele não conseguia entender por que ela estudava na mesma escola que ele. Como ele deveria convidá-la para se juntar a ele? Se as habilidades de Palvina fossem as que ele esperava, ele poderia contar com ela. Mas com tanta diferença entre suas habilidades, não houve nenhum benefício para Palvina em se juntar a Alex. Poderia haver algum benefício se ele confessasse que possuía os olhos demoníacos da grande avaliação, mas dado o risco de isso se tornar amplamente conhecido, ele queria evitar ter que fazer isso. Mas o que é ainda pior é, e eu briguei com o irmão mais velho dela, Vandalieu. Pelo resultado do vestibular, é possível que Palvina seja o único incrível, e Vandalieu pode ser apenas um cara que nasceu como membro de uma raça incomum, mas não tem como isso ser possível. Se Palvina está escondendo suas verdadeiras habilidades, mesmo que ele não seja tão forte quanto Palvina, ele ainda deve ser muito forte. Ele deveria pedir desculpas amanhã e verificar seu status enquanto estava fazendo isso? Nada perigoso aconteceria se ele fizesse isso na escola.
Com esses pensamentos passando por sua mente, Alex deu um suspiro pesado e sombrio. Enquanto isso, Vandaliel esperava a Palvina para que pudessem voltar para casa juntos. Nesse ínterim, sua atenção estava voltada para um de seus mundos internos. Pessoal, vocês conseguem ver seus status? Que ele perguntou. Ele começou a explicar o sistema de status para Mei, Hiroshi e os outros que vieram da origem. Sobre os números que aparecem nos seus status, eles não são absolutos. Alguém que se vangloria de sua força e tem um valor de força de 100 ainda pode perder para alguém com menos de 50 de força se baixar a guarda. O mesmo vale para os níveis de habilidades, explicou Vandaliel. E só porque você não tem uma habilidade não significa que você não possa realizar ações relacionadas a ela. Você pode brandir uma espada mesmo sem a habilidade do esgrima, e pode cozinhar e fazer tarefas domésticas mesmo sem as habilidades culinária e um trabalho doméstico. Acontece que as pessoas que possuem essas habilidades serão capazes de fazer essas coisas melhor do que você. Todos já haviam recebido um breve resumo, mas assentiram e fizeram anotações enquanto ouviam Vandaliel. Alguém tem alguma dúvida? Vandaliel perguntou. Eu faço, disse a Peco Ulrica, levantando a mão energicamente. Meu status diz o nenhum para empregos e o nenhum para histórico de empregos. Isso é porque estou desempregado no momento? Não. Significa apenas que você não passou por nenhuma mudança de emprego. Isso não significa que você está desempregado ou recluso, respondeu Vandaliel. Ulrica pareceu visivelmente aliviada ao ouvir isso. Ei, o nível máximo de uma habilidade é 10, certo? Isso significa que sou realmente fraco? Perguntou Hiroshi. Mei também está fraca? Perguntou Mei. Hiroshi e Mekun, vocês são muito, muito fortes comparados a outras crianças da sua idade neste mundo. Não é nenhum concurso, assegurou-lhes Vandaliel. Mesmo sem seu equipamento de transformação, Hiroshi era forte o suficiente para frequentar a escola preparatória de heróis na qual Vandaliel estava matriculado. Havia o problema de que sua habilidade de nível mais alto era magia sem atributos, algo que normalmente não seria altamente avaliado, mas considerando que ele tinha apenas 8 anos e ainda não havia adquirido um emprego, ele tinha certeza. Para melhorar ainda mais. Com seu equipamento de transformação, ele seria capaz de derrotar Alex com facilidade. Quanto a Mei. Ela ainda era uma criança que completaria 4 anos ainda este ano, o fato de ela ter alguma habilidade era incomum. Não era uma questão de ser forte ou fraco. Mekun, você tem a mim e todos os seus outros amigos, não é? E Hiroshi, se você for fraco, então Rikudo Ijiri é inferior a fraco, disse Banda. Entendo, disse Hiroshi. Os dois pareciam animar-se. As outras crianças começaram a fazer perguntas que nada tinham a ver com status. Então, como é o mundo exterior? Existem dragões? E quanto às fadas e pessoas minúsculas? Como são os monstros? Eles são mais assustadores que os familiares do Rei Demônio? Parecia que a curiosidade das crianças não tinha limites. Muito bem. Vou mostrar algumas das minhas memórias e dar uma explicação, disse Vandaliel. Conteúdo patrocinado. Vários familiares do Rei Demônio do tipo projetor de filme, que consistiam apenas em um enorme globo ocular, tentáculos e asas, reuniram-se ao seu redor. Seus olhos e os globos oculares dos familiares do Rei Demônio começaram a brilhar com todos os tipos de cores, projetando suas memórias em uma parede branca que ele havia criado com criação de Golem. Primeiro, aqui está a escola que frequento, disse Vandaliel. As crianças conversavam animadamente enquanto olhavam as imagens. Uau, tem gente com todos os tipos de cores de cabelo. Ei, aquela garota baixinha é uma daquelas panãs? A diretora é uma mulher, hein? Suas orelhas são pontudas. Enquanto Vandaliel pensava em como isso era delicioso, Palvina se aproximou dele no mundo exterior. Bem-vindo de volta. Você formou um grupo? Perguntou Vandaliel.
Sim. Palvina disse com um aceno animado. Discuti coisas com Renhard e tomei uma decisão. Aliás, Renhard era filho do nobre que brigou com ela durante o vestibular. Ele era atualmente um de seus subordinados, ou melhor, um dos membros de seu partido. Vandaliel ficou aliviado porque Palvina, ao contrário dele, conseguiu se dar bem com as pessoas de sua turma. Mas, Palvina continuou com uma voz sombria. Havia um garoto que eu não conheço, olhando para mim na esquina do corredor. Ele não disse nada, apenas ficou olhando com os olhos bem abertos e suor por todo o rosto. Foi meio assustador. Entendo, disse Vandaliel. Como ele estava apenas observando e não a chamou, não fizemos nada, mas havia algo estranho nele, disse Orbia, que seguia Palvina junto com a princesa Levia. Não senti nenhuma hostilidade, mas isso nos incomodou, já que ele não parecia ser apenas alguém que veio ver o incomum recém-chegado na escola, disse a princesa Levia. Sua aparência era. Pela descrição da princesa Levia, Vandaliel tinha uma boa ideia de quem era o aluno em questão. Pode ser um estudante sênior chamado Alex, disse Vandaliel. Pensando bem, ele mencionou algo sobre ter alguém em mente para convidar para sua festa. Talvez ele estivesse falando sobre Palvina? Mas se fosse esse o caso, por que Alex se comportou de forma tão rude com Vandaliel, o irmão mais velho de Palvina? Não havia como dizer o que ele estava pensando. Talvez eles precisassem ter cuidado perto dele. Essa foi a impressão que Vandaliel teve dele. Nome, Palvina raça, meio nobre orquidade, 9 anos título, garota mágica da próxima geração, usuário de monstro, princesa dragão ancião trabalho, usuário de dragão nível, 71 histórico de trabalho, guerreiro aprendiz, guerreiro, usuário de clube, guerreiro pesado, guerreiro fera, guerreiro guardião, armadura negra usuário de clube pesado, mago aprendiz, mago, guerreiro de clube mágico, domador, usuário de clube mágico, domador auto-habilidades passivas visão negra força monstruosa e nível 1 transformado. De força sobre-humana. Vigor aumentado e nível 2 e nível acima. Resistência física e nível 7 e nível acima. Poder de ataque aumentado enquanto equipado com uma arma contundente, médio, transformado a partir de poder de ataque fortalecido enquanto equipado com uma arma contundente. Poder defensivo aumentado enquanto equipado com armadura de metal, de médio, transformado a partir de poder defensivo fortalecido enquanto equipado com armadura metálica. Poder defensivo aumentado enquanto equipado com um escudo, pequeno, poder defensivo fortalecido enquanto equipado com um escudo. Resistência mental, e nível 5 intuição, e nível 4, e nível acima. Autoaprimoramento, orientação, e nível 6, e nível acima. Ampliação de mana, e nível 3, e nível acima. Fortalecer subordinados, e nível 5, e nível acima. Autofortalecimento, transformação, e nível 3, de novo. Habilidades ativas de técnica do Clube do Dragão Ancião, e nível 1, técnica despertada do Clube. Técnica de arremesso, e nível 6, e nível acima. Técnica de armadura, e nível 10, e nível acima. Técnica de escudo, e nível 9, e nível acima. Ultrapassar limites, e nível 9, e nível acima. Trabalho doméstico, e nível 2, e nível acima. Técnica de combate desarmado, e nível 5, e nível acima. Desmantelamento, e nível 3, e nível acima. Magia sem atributos, e nível 3, e nível acima. Controle de mana, e nível 4, e nível acima. Magia de atributos da terra, e nível 4, e nível acima. Ultrapassar limites, clube mágico, e nível 5, de level up. Canto, e nível 3, e nível acima. Dança, e nível 3, e nível acima. Técnica de luta mágica, e nível 4, e nível acima. Queda demoníaca do espírito familiar, e nível 2, e nível acima. Habilidades únicas, proteção divina de Gares, proteção divina de Vandaliel, divina de Mububugenji, proteção divina de Tiamat. Observação.
Como há uma diferença significativa de habilidade entre Palvina e Alex, Alex não conseguiu ler grande parte do status acima. Nome, Vamemia Mei raça, humana idade, 3 anos título, Mini Plutão, Santa de Vandalieu, assombrada por banda trabalho, de nenhum nível, 0 histórico de trabalho, de nenhum habilidades passivas o feitiço de atributo de morte, e nível 3 fortalecer seguidores, e nível humana aumentada, e nível 2 alto, fortalecimento, orientação, e nível 2 habilidades ativas. Magia de atributo de morte, e nível 3 magia sem atributo, e nível 1 controle de mana, e nível 1 transmutação de golem, e nível 1 habilidades únicas, proteção divina de Vandalieu. Banda nome, Vamemia Hiroshi raça, humana idade, 8 anos título, pupila de Vandalieu trabalho, de nenhum nível, 0 histórico de trabalho, de nenhum habilidades passivas humana aumentada, e nível 1 autofortalecimento, orientação, e nível 3 habilidades ativas magia de atributo fogo, e nível 1 magia de atributo água, e nível 1 controle de mana, e nível 3 magia sem atributo, nível 5 superar limites, e nível 1 habilidades únicas proteção divina de Vandalieu fragmento de Vandalieu recuperação de super mana, e nível 4. Explicação do título. Santa de Vandalieu. Um título que pode ser adquirido por alguém em posição especial entre os adoradores de um deus. Neste caso, o título indica que Mei é uma santa que adora o deus chamado Vandalieu. Este título torna mais fácil para o portador ganhar o respeito e a boa vontade daqueles que adoram o mesmo Deus, e também torna mais fácil adquirir e melhorar habilidades relacionadas a tudo o que esse Deus governa. Também aumenta a chance de receber proteção divina ou mensagens divinas daquele Deus que embora tenha chegado tarde demais, no caso de Mei. Explicação da habilidade. Banda. Como o nome sugere, esta é uma habilidade única que indica que a banda está vinculada ao usuário. Porém, isso não significa que ela seja capaz de controlar banda. Banda Vandalieu acompanha Mei por vontade própria de banda Vandalieu. Assim, mesmo que esta habilidade fosse roubada, banda provavelmente mataria o novo dono da habilidade imediatamente para retornar para Mei. Claro, o ladrão da skill teria uma parte de Vandalieu embutida em sua alma, o que poderia fazer com que eles perdessem imediatamente a sanidade. Explicação da habilidade. Etiqueta. Uma habilidade que indica que o proprietário da habilidade é bem versado na etiqueta de múltiplas regiões ou países. Aqueles que possuem esta habilidade em alto nível são frequentemente estudiosos que pesquisam tal cultura ou instrutores que ensinam etiqueta à realeza e nobres. A ausência desta habilidade não significa que alguém não conheça nenhuma etiqueta. Por exemplo, alguém que aprendeu apenas a etiqueta dos nobres no Ducado de Alcren pode não possuir esta habilidade, mas alguém que entende a diferença sutil na história e nos costumes da alta sociedade entre o Ducado de Alcren, o Ducado de Sauron e o Ducado de Artner, e pode usar de forma intercambiável as maneiras corretas para a situação correta, provavelmente possui esta habilidade.